Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula. Olha só, na aula anterior nós fizemos uma correção das atividades relacionadas à divisão com números naturais. Só que naquela aula nós falamos sobre divisão exata. Hoje nós vamos finalizar a nossa parte de divisão com números naturais. Só que falaremos sobre a relação fundamental da divisão. E para falar nisso, a gente tem que falar de divisão não exata. Ou seja, são aquelas divisões onde nós temos um resto diferente de zero. Mas isso eu vou falar com vocês agora. Seja bem-vindo. Se você está gostando do curso, deixa um like. Se tem uma dúvida, faz um comentário que eu prontamente vou responder todos vocês. Vamos lá? Vou compartilhar aqui com vocês. Olha só, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos aqui a divisão não exata. Inicialmente, eu já trouxe aqui uma divisão para a gente entender o que está acontecendo. Primeira coisa, só para relembrar o que nós fizemos lá nas aulas anteriores. Olha só, eu vou dizer que esse cara aqui é o meu dividendo. Dividendo. Eu vou dizer que esse 7 aqui é o meu divisor. Muito bem. Aqui, o que nós temos? Nós temos o nosso quociente. Eu estou procurando um número que multiplicado por 7, que vai dar 38. O problema é que se a gente está dividindo por 7, a gente tem que pensar na tabuada do 7. E, até onde eu lembro, na tabuada do 7, 7 vezes um número que dá 38 não existe. Então, o que significa isso? Que essa nossa divisão, ela não é uma divisão exata. Então, é isso que nós vamos estudar aqui. O número que chega mais próximo, porque isso é muito importante, que a gente pegue o número mais próximo. Eu não posso colocar o número 4 aqui, que 4 vezes 7 vai dar 28. E aí eu vou ter um resto. Só que o mais próximo não é o 4. O mais próximo vai ser o 5, porque 7 vezes 5 é igual a 35. E 38 menos 35 é igual a 3. Então, esse número aqui nós chamamos de quociente. E esse número aqui nós chamamos de resto da nossa divisão. Então, é a partir dessa estrutura que nós vamos estudar essa nossa aula aqui, que são as divisões não exatas. E o que nós temos aqui na sequência? Olha só, quando o resto da divisão é diferente de zero, e nesse caso ele é diferente de zero, dizemos que a divisão é não exata, que é o que nós estamos vendo aqui. Tá, e qual é a consequência disso tudo? Se eu tenho uma divisão e essa divisão é não exata, nós temos uma relação fundamental da divisão, que nós vamos estudar agora. O que está acontecendo dentro dessa relação fundamental da divisão? Olha só, eu vou apresentar para vocês aqui a nossa relação, que é dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Essa é a nossa relação fundamental e a gente vai tentar provar olhando aqui para essa nossa divisão de 38 por 7, que dá quociente 5 e traz um resto 3. Então, pela relação, o dividendo, que no caso aqui é 38, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao divisor. Quanto que é o divisor ali? É o 7. Vezes o meu quociente. O quociente é 5. Mais o meu resto, que é 3. Essa igualdade é verdadeira? Sim. 38 é igual a 7 vezes 5 mais 3? Sim. Por quê? Aqui eu tenho uma expressão numérica. Eu tenho uma multiplicação e tenho uma adição. Primeiro eu faço a multiplicação, 7 vezes 5 vai dar 35. Pego o resultado e adiciono 3. 35 mais 3 é igual a 38. Então, nós vamos aplicar bastante essa relação fundamental da divisão nas questões de concurso.
porque isso cai bastante. Não só em concurso, mas cai bastante também em concursos militares e vestibulares. Vamos lá, agora vamos falar um pouco dessas observações. Eu tenho 3 observações aqui para vocês, depois de mostrar essa relação fundamental da divisão, para a gente fechar essa parte das divisões. Olha só, o resto de uma divisão entre dois números naturais é sempre menor que o divisor. Então, vamos lá, vamos sublinhar aqui a parte principal. Olha só, ele está falando que o resto de uma divisão entre dois números naturais é sempre menor que o nosso divisor. Tá, tudo bem, você está falando isso aqui realmente é uma verdade. Agora, vamos ver na prática como que funciona isso? Eu trouxe aqui 3 divisões para a gente tirar essa prova. Para provar aí que o resto de uma divisão entre dois números naturais é sempre menor que o divisor. O que acontece? Nessa primeira divisão aqui, o meu divisor é 3. Na segunda divisão, o meu divisor é 8 e aqui é 35. Ele fala que quando eu divido dois números naturais, o resto é sempre menor do que esse cara aqui, ó, que é o meu divisor. Vamos lá, vamos tirar uma prova aqui. Eu quero dividir o 25 por 3. O 2 não dá para dividir por 3, então vai ter que ser 25 por 3. 3 vezes quanto que dá 25? Exatamente não vai dar. Até porque nós estamos estudando aqui divisão não exata. Mas eu preciso chegar o mais próximo possível. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 8, 24. Então eu acho que é o 8, né? Então, ó, 3 vezes 8 vai ser 24. 25 menos 24 vai dar resto 1. Veja que o meu resto, ó, o resto é menor do que o divisor. O resto é menor que o divisor. E aí, atente-se, porque ele falou sempre. Sempre o meu resto vai ser menor do que o divisor. Ah, mas não foi. Então a gente errou em alguma coisa. Você errou na multiplicação. Se eu colocar 7 aqui, ao invés de 8, 3 vezes 7 vai dar 21. 25 menos 21 vai dar 4. Tá errado, né? Se a gente colocar resto 4, o que está acontecendo? O resto é maior que o divisor. Pode acontecer isso? Não, né? Que ele fala que o resto é sempre menor que o divisor. Então, vamos lá, vamos ficar atento. Se a gente perceber que o nosso resto, a gente finalizou a nossa conta, percebeu que o resto é maior que o divisor, né? Ou você continua dividindo, lógico, a gente está falando aqui numa situação onde você termina a divisão. Se ele for maior, é porque você fez alguma coisa errada. Vamos lá, próxima divisão. Eu tenho resto, eu tenho um divisor 8. Então o meu resto tem que ser menor que 8. 8 vezes 8, 64. Passou. 8 vezes 7, 7 vezes 8, 56. 6 vezes 8 vai dar 48. Então eu acho que vai ser 6 aqui, ó. 6 vezes 8, 48. 52 menos 48 sobra 4. Pelo princípio fundamental da divisão, nós podemos afirmar que 52 é igual a 8 vezes 6 mais 4. Ou seja, dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Mas não é isso que a gente está analisando aqui. A gente está tentando mostrar na prática que o resto é sempre menor que o divisor. Olha, o divisor é 8. O resto é menor do que o 8. No caso, é o divisor. Vamos lá, vamos para a próxima. Eu tenho aqui 27 como dividendo e 35 como divisor. O 2 dá por 35? Não. O 27 dá por 35? Não. Mas nós temos que dividir isso aqui. 35 vezes quanto que dá 27? 35 vezes 1 vai dar 35, vai passar. Quando passa, o que nós temos que colocar aqui? O zero. 35 vezes 0, 0. 27 menos 0 vai dar 27. Nós fizemos a divisão.
Eu não consegui fazer nenhum grupo. Eu tenho 27 coisas e eu quero formar grupos de 35. Bem, se eu tenho 27 e quero formar grupos de 35, eu não formo nenhum grupo. Tá aqui, ó, o quociente é zero. E o resto é 27, que é o próprio dividendo. Então, o 27 é menor, o resto, no caso, né, 27, é menor do que o nosso divisor. Então, nós mostramos aqui com 3 exemplos que o resto de uma divisão entre dois números naturais é sempre menor que o divisor. Ó, resto menor que o divisor, resto menor que o divisor e resto menor que o divisor. Vamos lá. Vamos dar sequência. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar um pouco sobre a segunda observação, que a divisão de zero por qualquer número natural diferente de zero é sempre zero. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos ver na prática o que isso significa. Olha só, a divisão de zero por qualquer número natural diferente de zero é sempre zero. O resultado vai dar sempre zero. Vamos lá, vamos tirar a prova disso aqui. Eu tenho dividendo igual a zero. Eu tenho divisor diferente de zero. Ele está falando que essa divisão, ou seja, que esse quociente vai ser sempre zero. Então, se eu estou dividindo por 3, eu tenho que pensar na tabuada do 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mas a tabuada do 3 não começa com 3 vezes 1, começa com 3 vezes 0. Eu procuro um número que multiplicado por 3 que vai dar 0. Então, só pode ser 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 0, 0. Veja que, considerando a regra anterior, a observação anterior, o resto, no caso, ele é menor do que o nosso divisor. Então, a gente está seguindo a regra certa. Tá, mas na prática, como é que funciona isso usando a relação fundamental da divisão? Olha só, o dividendo, que é o zero, tem que ser igual ao divisor, que é o 3, vezes o quociente, que é o zero, mais o resto, que é o zero. Isso é verdade? Sim, né? 3 vezes 0 é 0, 0 mais 0 vai dar o próprio zero. Então, segunda observação. Vamos lá, vamos para a última observação. O que nós temos aqui embaixo? É impossível dividir por zero. Ou seja, o zero nunca pode ser divisor. É o que nós temos aqui, ó. O zero nunca pode ser divisor. A gente vai estudar isso nas frações também, que essa divisão nós podemos representá-la como uma fração. 6 sobre 0. Isso aqui não existe. O denominador dessa fração nunca pode ser 0. Mas isso é um assunto para uma outra aula mais para frente. Por enquanto, a gente está vendo essa divisão. Que o divisor, no caso esse aqui, não pode ser 0. É isso que ele está falando aqui. Vamos tentar resolver isso aqui de alguma forma? Olha só. Eu sei que eu não posso ter um divisor 0, mas vamos tentar aqui para ver o que acontece. 0 vezes qual número que vai dar 6? Eu posso tentar aqui, por exemplo, eu posso tentar o 6. 0 vezes 6 é 0. E 6 menos 0 é 6. A primeira regra que nós mostramos é que o resto tem que ser menor do que o divisor. E veja que isso aqui não é verdade. Isso aqui é falso. Nós nunca vamos conseguir um número aqui multiplicado por zero que vai resolver essa minha situação. Eu nunca consigo um número que multiplicado por zero que vai dar 6. Vamos lá. É impossível dividir por zero. No caso aqui, ó, não pode ser zero. Ou seja, o zero nunca pode ser o divisor. É o que eu mostrei aqui na fração também, que nós vamos ver lá na frente. Pessoal, então,
as atividades estão propostas relacionadas unicamente à divisão não exata. Aguardo vocês lá na resolução dessas atividades. Um abraço!